Olá, Igreja do Senhor, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui no templo, meditando na palavra, tendo um tempo de estudo, de edificação, compreensão e até mesmo de audição, né? Porque quando oramos, nós estamos conversando com Deus, Ele nos responde, e quando lemos a palavra, cremos que o Senhor está falando diretamente aos nossos corações, às nossas vidas, e temos assim, amados, uma segurança, temos uma alegria, temos um espírito renovado quando podemos meditar na palavra do Senhor. O texto, a meditação que eu quero compartilhar, queremos compartilhar com os irmãos nessa manhã, está ali no livro de Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 3 e versículo de número 4, quando diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos na própria tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e esta esperança. Então, uma palavra forte, uma palavra direta para os nossos dias, para os nossos tempos, e que Deus fala imensamente aos nossos corações. Vamos orar? Te convido a orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque podemos e temos o livre acesso a ela em nosso país, em nossas casas, onde quer que estejamos. Podemos, ó Deus, gravar vídeos falando de Ti, do Teu amor, daquilo que o Senhor nos revela na Tua palavra, e isso, ó Deus, é livre. Temos a liberdade para isso. Que o Senhor Deus toque nos nossos corações, que Teu Santo Espírito, Deus, livremente edifique as nossas vidas, e que a Tua palavra faça morada no nosso ser, para que confiemos no Senhor e venhamos, ó Deus, Te temer, Te louvar, Te honrar, glorificar a cada dia em nossas vidas. É o que nós pedimos, orando no nome de Jesus. Amém. Irmãos, meu coração se está cheio de alegria, não porque eu seja nécio ou não esteja percebendo os tempos em que estamos vivendo, mas porque em meio a essa tribulação desta pandemia, há muitos disse-me-disses, há números que são alarmantes, muitas vezes até manipulados, algumas vezes pela imprensa, para que ainda pareçam maiores do que realmente são. O abalo de muitas estruturas, nós não vemos mais os homens tão confiantes assim na ciência, nós não vemos os políticos tão altivos como outrora, né? E eu olho para a palavra e vejo que Paulo aconselhando a igreja dos romanos, a igreja em Roma, a fazer um bom uso da tribulação. Porque eu penso, irmãos, em como as pessoas que não temem a Deus, que até mesmo chegam no seu coração, como diz o salmista, diz o nécio, no seu coração não existe Deus, chegam no seu coração, na sua mente, na sua vida, a dizer, não existe um Deus acima de todos nós. Como essas pessoas têm lidado com esse período? Como essas pessoas têm encontrado forças nesse período? Não à toa, irmão, sem dúvida, o desespero, as doenças psicológicas, né, derivadas da mente, até mesmo a busca por dar cabo à própria vida, tem se intensificado e tem aumentado grandemente diante da tribulação. Porque quando não se tem esperança em si mesmo, quando não se tem esperança na política, quando não se tem esperança na ciência, no que essas pessoas vão confiar? Então o pensamento deles é esse, a tristeza sem fim deles é justamente essa. Mas Paulo está dizendo, vocês que são cristãos, porque ele está escrevendo para uma igreja, quando passarem por provações, quando passarem por tribulações, não permita que essas circunstâncias, ele não está dizendo que elas são boas, não são ruins, produzam em vocês as mesmas coisas que elas produzem na vida de outras pessoas que não temem a Deus. Então ele diz claramente qual é o efeito que a tribulação deve produzir na vida do cristão. E ele vai dizer, pois me glorio também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança.
ou seja, um continuar da caminhada constante, uma força inabalável que te leva a continuar, a prosseguir. A perseverança vai nos levar a seguir a nossa vida, não negando a realidade dos fatos que são difíceis, mas entendendo que acima desses fatos difíceis existe um Deus que está soberanamente no controle, e por isso não nos desesperamos, e por isso não tiramos a nossa própria vida, e por isso não perdemos o controle da nossa mente, e por isso não deixamos que o nosso coração desanime, porque a tribulação produz perseverança. Essa perseverança, por sua vez, produz experiência, e essa tradução certamente, ao meu ver, não traz tudo aquilo que Paulo quer dizer no original da língua. Se os irmãos pesquisarem, existe outra tradução, tanto a NVT como a King James, que vai dizer, ao invés de experiência, diz que a perseverança produz um caráter aprovado. E o que ele quer dizer com isso? Está dizendo que a perseverança que vem mediante a tribulação produz uma espécie de nova pessoa com um senso, com um entendimento, com uma compreensão, discernimento maior e melhor das coisas. Alguém que foi testado, que foi forjado. Irmãos, eu sou filho de garimpeiro, e uma das coisas que meu pai sempre me deixou bem claro é que o ouro, para ser bom, ele precisa ser testado, e o ouro é testado no fogo, para que então seja purificado, para que então as impurezas saiam, e aí esse ouro seja então quilatado, ou seja colocado ali o valor que ele mesmo possui, inteiro, íntegro, totalmente. Amados, a tribulação produz uma espécie de teste sobre a nossa vida, para que então sejamos encontrados por Deus aprovados, e depois de aprovados, mais experientes ainda. Não tenha dúvida de que Jó era um antes da sua aprovação e tornou-se outro depois da sua aprovação. A sua própria confiança, a sua própria experiência com Deus muda de postura. Ele diz: Senhor, eu te conheci antes de ouvir falar. Hoje a minha vida contigo é diferente. Eu comentei num post no Instagram essa semana que um bom marinheiro, um bom navegante, não se produz ou não é efeito de uma vida navegando por águas tranquilas. Não. Mas quanto maior o número de tempestades, quanto maior o número de dificuldades pela qual esse marinheiro tenha passado, maior a sua experiência e o seu currículo. Um bom piloto de avião não é aquele que nunca pegou um momento de turbulência, mas é aquele que passou pela turbulência, entendendo como guiar melhor o avião que estava nas suas mãos. Queridos, na nossa vida nós temos sim momentos de provação, e esse é um grande para todos nós, mas precisamos sair deles mais experientes, precisamos sair deles aprovados, precisamos sair deles mais fortes, precisamos sair deles mais perto do Senhor, mais confiantes, mais cheios de temor do nosso Deus, de certeza que o nosso Deus está no controle de todas as situações. E justamente trazendo um ponto que Paulo vai concluir, dizendo que esse caráter aprovado, que essa experiência, no versículo 4, produz esperança, uma confiança inabalável em Deus. Precisamos confiar no Senhor e aumentar nossa confiança no Senhor. Como o salmista que diz: é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que está acima dos montes, que criou os montes. É no nome dele que eu confio, é no seu poder e no seu agir que eu deposito a minha esperança, ou seja, em quem eu posso confiar para lidar com a minha vida, para cuidar de mim. Queridos, as pessoas têm buscado esperança, têm buscado confiança, têm buscado saída, segurança em muitas coisas, mas nenhuma delas que não seja o nosso Deus
tem a capacidade de ser a resposta certa. Aqueles que não têm, pelo contrário, se desesperado, têm caminhado de forma errônea, errada, têm buscado no seu próprio coração o desespero. E não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus requer de nós. Deus quer de nós confiança, Deus quer de nós perseverança, Deus quer de nós experiência, um caráter aprovado. Portanto, amados, que possamos, segurados e confiados nessa palavra, literalmente tomarmos posse dela no nosso coração, para que diante das dificuldades, do aumento de casos que é evidente na nossa cidade, perceptível claramente, no nosso estado, no nosso país, possamos permanecer firmes e inabaláveis, confiando no livramento que vem do Senhor, que fez os céus e a terra, confiando na salvação que vem do Senhor, porque somente nele e dele podemos esperar a resolução para este problema. Confiemos, continuemos e perseveremos, caminhando no Senhor, com o Senhor, para o Senhor, pela força do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.